Boa noite. Cuidado com os números do seu cartão de crédito. A Polícia Federal descobriu um novo golpe que está sendo aplicado em todo o estado. Os bandidos só precisam que a vítima passe as informações pelo telefone. 18 pessoas estão sendo investigadas. O choro desesperado de um bebê preso ao fio elétrico. Olha só! Ele ficou agarrado ao cabo do ventilador. Parentes tentavam socorrê-lo, mas quem colocava a mão também levava choque. A mãe estava bebendo em um bar e foi detida acusada de cometer crime de abandono de incapaz. A ajudante morre esmagado. Ele seguiu para trás do veículo para fazer a entrega em um supermercado e acabou imprensado em outro caminhão. Estudante é agredido por professor de artes marciais dentro de escola. O profissional não teria gostado do toque do celular do aluno. Bebês atrás das grades, mas para ficar perto das mães. Detentas do Espírito Santo pagam parte da pena ao lado dos filhos. A força que ajuda a superar e a vida de mudança. A gente já volta em um instante só. Você vai ver agora uma cena revoltante, lamentável e irresponsável. Um bebê de 8 meses levando choques depois de se enrolar em um fio de ventilador. Ele havia sido deixado sozinho em casa pela mãe que saiu para beber. Esse é o choro de um bebê de 8 meses que foi abandonado em casa pela mãe. A criança chora por causa das dores, está enrolada nos fios de um ventilador, tomando choques. Na gravação do vídeo, a tia da criança se desespera tentando salvar o menino. Meu Deus do céu! A mulher que fez a denúncia é irmã do pai do bebê e levou o caso para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Largou a criança à própria sorte em casa e foi para a rua beber. Ficou de 9h30 da manhã até 12h20 bebendo em boteco. De acordo com ela própria, o Conselho Tutelar já esteve agora, recentemente, por 2 ocasiões na casa dela, justamente atendendo a denúncias de que ela abandonaria o filho sozinho em casa. A mãe de 23 anos foi presa e diz por que abandonou o filho. Me deixou de ir no mercado, tem rapidinho voltar e acabando, deu. Bebendo um copo de cerveja lá com a minha colega e pronto. Acabando lá, conversando lá e pronto. A criança que foi socorrida pela tia, como vimos nas imagens, foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Infantil de Vitória. A cunhada nos narrou que, ao chegar na casa para resgatar a criança, viu a criança enrolada nos fios e resolveu filmar para que o irmão dela acreditasse no que estava acontecendo, porque ele não acredita nas atitudes da esposa. No que ela estava filmando e foi colocar a mão para libertar a criança dos fios, ela percebeu que a criança estava tomando choques. E aí então eles desligaram o disjuntor da casa e conseguiram salvar, livrar a criança. Meu Deus do céu! É uma pessoa dessa que não tem capacidade para ser mãe, né? Rapidinho, de 9 ao meio-dia. Bom, mas pelo menos o bebê já teve alta e passa bem. Ele está agora com os avós. Ajudante de entrega morre esmagado entre 2 caminhões. Josimar da Silva Santana tinha 21 anos, estava noivo e trabalhava na empresa há apenas 2 meses. O ajudante auxiliava o motorista do caminhão a manobrar para fazer uma entrega neste supermercado do bairro Universal, em Viana. Ele foi imprensado em outro caminhão que estava estacionado. Ao chegar aqui no supermercado para realizar a entrega, o ajudante desceu para dar uma olhada atrás para ajudar na manobra. E nesse momento ele acabou entrando atrás do veículo e aí acabou sendo imprensado entre os 2 caminhões, tendo visto que o outro estava parado e esse aqui em movimento. O próprio caminhão que ele trabalhava imprensou ele no outro. O motorista do caminhão entrou em desespero e os funcionários do supermercado o colocaram para dentro da loja, onde um policial do batalhão de trânsito fez o teste do bafômetro. O motorista não havia ingerido bebida alcoólica.
O cunhado da vítima foi ao local do acidente após receber a notícia. Lamentou a morte de Josimar. Sempre foi um rapaz tranquilo, trabalhador, nunca teve problema com nada. Entendeu? Aí foi acontecer essa tragédia agora com ele. Jovem morre atropelada ao atravessar a rodovia do Contorno. O pai dela não acreditou quando viu o corpo. Ele tinha um costume de sair de casa logo depois da filha. Seu João não saía de perto do corpo da filha. Maria Augusta, de 28 anos, morreu atropelada na rodovia do Contorno. Seu João costumava sair de casa logo depois dela. Pegava um ônibus no mesmo local. Hoje, antes de sair, chegou a notícia. Trabalha primeiro que eu e ela veio, aí aconteceu isso. A sua filha estava tentando atravessar a pista? É, claro, com certeza que alguma ponta ali. Ela fazia isso todo dia? Todo dia, ela e eu. Pelo caminho ficaram destroços do carro, a bolsa, a marmita e até a escova de dentes da vítima. Ela trabalhava numa padaria. Eu vi quando o negócio voou. Aí um carro, mas aqui assim adiante parou um carro preto, não sei se era um Ford Ka. Sei que era um carro preto. Aí parou, que eu cheguei ali naquele vão ali onde a gente é acostumado a atravessar, que eu me deparei com ela. E os moradores protestaram hoje à tarde. Durante a manifestação, o trânsito na rodovia do Contorno foi interrompido. Um longo engarrafamento se formou. Os moradores querem o término das obras e sinalização para dar mais segurança para quem precisa atravessar a pista. E o superintendente do DENIT aqui no estado disse que as demissões que ocorreram na cúpula do DENIT em Brasília podem comprometer o prazo de finalização das obras da rodovia do Contorno. A obra está prevista, a parte de pavimento, para ser concluída até o final do ano. E o trevo da SEASA, que envolve esse complexo conjunto de viadutos, deve ser entregue no primeiro semestre do ano que vem. Cumpre observar, Raíssa, que caso a situação do DENIT em Brasília continue da forma que está, ou seja, a gente está sem diretor-geral hoje, a gente está sem diretor administrativo, o corpo técnico do DENIT ele está hoje, digamos assim, incompleto, pode acontecer algum reflexo aqui no estado. Preocupante, né? Atrás das grades, elas cuidam dos filhos, bebês que nasceram na cadeia, mães que pagam por um crime, mas que sonham em quitar a dívida e voltar a ter uma família unida. Esse sorrisão todo de Júlia Emanuele não consegue aliviar a angústia de Dona Nilzete. A bonequinha de apenas 4 meses de idade compartilha as consequências de um erro da mãe desde que nasceu. Foi o tráfico de drogas que colocou mãe e filha na cadeia, uma situação que enche de aflição o coração materno. Eu queria que eu não tivesse errado e ela não estivesse aqui comigo. Porque eu que errei, não foi ela. Dona Arlete vive o mesmo drama. Quando chegou na penitenciária, já pela segunda vez, não sabia que estava grávida. 7 meses de gestação foram vividos atrás das grades. A pequena Gabriele nasceu há 2 meses e desde então não saiu do lado da mãe. E em tão pouco tempo, a princesinha conseguiu despertar na mãe o desejo de uma vida diferente da que tinha antes de parar na penitenciária. Depois que eu sair daqui, eu não quero fazer mais nada de errado, para não ter que voltar por aqui. Eu quero que a Gabriele seja diferente dos outros, apesar que os outros só estudou e estão longe de mim, mas eu não quero ficar longe deles mais. As grades que cercam a maternidade da penitenciária feminina de Cariacica parecem não assustar as crianças que moram aqui. Em companhia das mães 24 horas, elas brincam como se estivessem em uma casa normal. A galeria é dividida em 4 quartos com 2 berços cada. As mamães dormem ao lado dos bebês e uma brinquedoteca dá um ar mais infantil ao local. A equipe trabalha para que essa criança, num ambiente menor, não tenha prejuízo nenhum na sua vida. As crianças ficam aqui até que um parente consiga a guarda provisória delas. Muitas passam meses sem receber visitas. A distância dos outros filhos que ficaram lá fora também traz tristeza. É a 3ª vez que Nisdane fica detida. Hoje tem o filho Lucas, de 11 meses, no colo enquanto paga pelo furto que cometeu. Mas na outra vez que foi encaminhada para a penitenciária, teve que deixar a filha de 11 meses com a mãe. Queria estar com os 3 de São Mateus em casa,
dar o melhor para eles, que eu não dei, né? O amor e carinho, principalmente a Janaína, que está com minha mãe. Quero que meu filho cresça, né? Seja um advogado, um pastor, o melhor para ele, uma faculdade. Atualmente, cerca de 23 crianças vivem em companhia das mães nas penitenciárias capixabas. Além disso, 35 mulheres estão grávidas e podem dar à luz cumprindo a pena. Priscila é uma delas. Daqui a um mês, ela terá um bebezinho para lhe fazer companhia. O que deveria ser somente alegria provoca lágrimas na futura mamãe, que jamais imaginou dar à luz em uma situação dessas. O filho da gente não pode pagar por uma coisa que a gente cometeu, né? Em muitos casos, são mesmo esses pequenos anjinhos que dão força para que essas mulheres busquem outra vida quando saírem da cadeia. O que hoje parece um caminho tortuoso e escuro pode levar ao fim de uma estrada sem expectativas. Vim aqui só se eu tiver que visitar alguém, mas passar aqui por dentro para ficar, nunca mais. Adolescente de 13 anos é agredido pelo professor de jiu-jitsu dentro da escola em Cariacica. Tudo porque ele estava ouvindo música no celular na quadra do colégio. Ouça essa música. Foi por causa deste funk que o jovem de 13 anos foi agredido com um soco. A marca está no rosto do rapaz. Aí ele pediu para desligar, eu falei, por quê? Eu posso escutar música, eu tô aqui fora, na aula vaga, eu posso. De repente ele veio pra cima de mim, segurou meu cordão, me dá essas porcaria que louco. Eu fui, tirei a mão dele do meu cordão. Aí eu falei, não vou dar nada a você não. Ele falou, segurou meu pescoço, começou a me enforcar. Aí nisso eu consegui tirar a mão dele do meu pescoço e empurrei ele. Nisso que eu empurrei ele, eu fui sair fora dele, ele foi lá me dar um soco, eu caí no chão. A mãe ficou desesperada quando soube o que aconteceu. Ela chegou a ser impedida de entrar na escola. E eles não ligaram para mim em momento nenhum para falar nada. Muito pelo contrário, quando eu cheguei lá, eles ficaram tirando por menos, tentando que o caso acabasse ali mesmo, né? Que eu levasse ele embora para casa e que o caso acabasse ali mesmo. O professor de jiu-jitsu foi detido e levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Vitória. Diz que não bateu no aluno, apenas tentou imobilizá-lo. Quando eu peguei, ele ia me agredir. Aí eu imobilizei segurando o pescoço dele. Não vou mentir, eu falo a verdade, segurando o pescoço dele. Aí quando eu soltei ele para poder ir lá falar, ele me deu um soco no rosto. Aí foi quando eu acertei ele também. Explicações que não convenceram o delegado. Foi uma agressão que ele pode ter até tido os motivos que ele alega, mas que ele não soube se comportar como um homem adulto e como um professor que ele é. Bom, nós viemos até a escola onde o menino estuda, aqui no bairro Mucurim, em Cariacica, e vamos tentar falar com algum responsável daqui para ver se há alguma resposta sobre o que aconteceu com o rapaz. Depois de um tempo esperando, bom, parece que ninguém quis nos atender, mas foi na quadra dessa escola que o adolescente foi agredido hoje de manhã pelo professor de jiu-jitsu. Segundo a mãe dele, esse professor faria parte de um projeto que ensina jiu-jitsu, artes marciais, para as crianças. Ele será autuado, esses crimes cabem em fiança. Nós iremos arbitrar uma fiança a ser determinada ainda, de acordo com os critérios previstos em lei, e, recolhendo a fiança, ele responderá em liberdade, não recolhendo, ele permanecerá preso. Juiz de Paz morre em acidente na BR-262 em Pedra Azul. Deusdete Dona morava em Domingos Martins há mais de 30 anos e era muito conhecido na região. Hoje cedo, o carro que ele dirigia foi atingido por um caminhão-truque. Deusdete ficou preso às ferragens e morreu na hora. O juiz de Paz também era dono de uma empresa de transporte e turismo. Descoberto novo esquema de falsificação de cartões de crédito no país. Os bandidos ligam para a casa da vítima, se passam por funcionários da empresa e pedem para confirmar os dados. E bastam essas informações para que o cartão seja clonado. 2 pessoas envolvidas na farsa foram presas aqui no estado.
O golpe era ganhar dinheiro com um empréstimo feito em operações de cartão de crédito a partir de dados conseguidos facilmente pelo telefone. Um prejuízo de mais de R$3.300.000. Os chefes da quadrilha telefonavam para clientes de operadoras de cartão de crédito ou das empresas de telefonia, como se fossem funcionários. Conseguiam dados como CPF, data de nascimento e com essas informações abriam contas e faziam empréstimos. É uma modalidade nova porque ela não depende de uma clonagem de cartão, depende apenas da posse desses dados dos cartões e, através de uma conta aberta com documentos falsos, eles conseguem implementar a fraude no seu total. O crime já era praticado há 5 anos em 21 estados. A Polícia Federal do Espírito Santo começou as investigações em agosto de 2010. E as primeiras prisões só foram feitas agora porque os estelionatários ganhavam tempo modificando os dados das vítimas, como os telefones de contato cadastrados nas operadoras de cartão de crédito. As empresas telefonavam para o próprio golpista e assim ficava difícil descobrir algo errado. Na gravação feita por uma operadora, o estelionatário altera o telefone de contato, confirma os dados e o crédito de R$12.000 que já estava disponível. É disponível por R$12.900. Ah, R$12.900. Dos 18 mandados de prisão expedidos, a polícia conseguiu cumprir 9 na Bahia, em São Paulo, no Distrito Federal, em Minas Gerais e em Sergipe. Os outros 9 acusados de integrarem a quadrilha ainda estão foragidos. As investigações foram desencadeadas no Espírito Santo após estes 2 homens serem interceptados no estado, abrindo contas e resgatando dinheiro de empréstimos. O grupo veio da Bahia para o Espírito Santo e aqui abriu diversas contas bancárias com esses documentos falsos e depois retornou para a Bahia. Aqui o setor de segurança bancária identificou essas contas falsas e nos encaminhou a informação. E daí a gente começou, através de autorização judicial, a fazer o monitoramento do numerário que transitou pelas contas. Explicar mais ou menos como funciona. A Polícia Federal ainda orienta que quem possui cartão de crédito evite passar os números dos documentos por telefone. Laje desaba na Serra. Um morador saiu da casa momentos antes. Motociclista bate em veículo e vai parar em cima do carro. E a briga que terminou com a esposa sem parte da orelha. José Joaquim está com o rosto marcado e o lábio ferido. A mulher dele teve parte da orelha arrancada. Os dois brigaram dentro da residência. Me deu uma cabeçada que pocou minha boca por dentro. Me deu um soco no meu olho. Então aí chamou a polícia, eu fui para me defender, eu fui morder a orelha dela. O motivo da confusão, ciúmes. Dona Laureci saiu do hospital e foi direto para o DPJ da Serra. Nunca achei que ele fosse capaz de fazer isso comigo. Laje desaba na Serra. O carro da família ficou sob os escombros. O desabamento foi em Mata da Serra. Um morador da casa quase foi atingido. Ele saiu momentos antes, depois de ouvir estalos na ferragem. A Defesa Civil esteve no local e condenou a estrutura. O motociclista foi parar em cima do carro. Com um impacto na traseira do Voyage, as pernas quebraram o vidro, impedindo que ele deslizasse e caísse no asfalto. A vítima estava consciente. A batida foi na segunda ponte. O motorista disse que o trânsito estava parado. Eu estava parado na fila, eu só olhei para trás, eu só vi que ele vinha em alta velocidade e bateu. Eu falei, vai bater, e já caiu aqui em cima. Porque eles passam tudo pelo corredor, um atrás do outro, né? Aí passa aquela fila. Aí ele veio, no mínimo acho que não deu para ele entrar na fila, ele foi bater no meu carro. Acompanhe agora novas vagas de emprego. A Atrativa seleciona embalador, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de expedição, acompanhante de pessoa com deficiência, vendedor e auxiliar de contabilidade. Mandar o currículo para atrativacurriculo@gmail.com. E a RH contrata programador de sistemas. Cadastro pelo site www.lcmarcon.com.br. Boa noite, até amanhã.